Contabilização da estupidez. Hoje, The Economist publicou um artigo de opinião de Paul Dance que, de acordo com a biografia que se segue ao seu artigo, liderou o Projeto 2025, o plano de transição presidencial para o segundo mandato de Donald Trump, enquanto estava na Heritage Foundation. De acordo com o Sr. Dance, estamos testemunhando um fechamento necessário e há muito esperado do era progressista de 90 anos, que começou com o New Deal, e inaugurando uma nova era de ouro do populismo, The Real Deal. E embora Dance continue a lamentar o sistema quebrado enquanto defende a noção de que a administração Trump está agora envolvida em demolições vitais para abrir espaço para a renovação, sua análise levanta mais questões do que responde e nunca transcende realmente a sensação de um discurso de marketing vazio. Ele afirma que a América poderá já não ser capaz de se defender depois de esgotar os estoques de armas em apoio à Ucrânia, sem mencionar nada da ameaça representada pela Rússia, especialmente caso absorva a Ucrânia. Sem reconciliar as mensagens conflitantes, ele condena os gastos do governo, enquanto lamenta a infraestrutura em ruínas. No segmento mais intelectualmente insultuoso, o Sr. Dance parece afirmar que um presidente autocrático é exigido pelo princípio democrático. Ele não defende esta afirmação, apenas a declara como se fosse de conhecimento geral. A Constituição, ele explica, fornece poder executivo será investido em um presidente. A investidura é exclusiva do presidente, não depositada em comissão de presidentes, nem em agência independente de controle presidencial. A responsabilidade deve parar na mesa do presidente. Uma agência independente do presidente é independente do povo que não responde. Isso não é democracia. Ele então prossegue afirmando que o judiciário precisa se abster de questões políticas decididas pelos outros dois ramos do governo, levantando a questão de saber se o Sr. Dance não tem alguma educação real em relação ao processo judicial. Não se preocupe, no entanto. Dance reconhece que outsiders e, particularmente opinions, podem ficar ansiosos para entender o que Trump 20 pressagia. Para isso, ele nos garante que existe um método aqui. O método, novamente, é a demolição. Antes da reforma. Tudo isso é muito bom para um slogan, mas ainda está longe de ser claro porque poderemos precisar, digamos, suspender os testes de leite da FDA antes que a América possa atingir todo o seu potencial. Não contribui em nada para explicar a exposição dos segredos da segurança nacional através de funcionários incompetentes do gabinete, a mudança insensata de justificações para tarifas que são impostas, retratadas e depois impostas novamente. Não nos deixa mais sábios em relação às mensagens erraticamente oscilantes sobre a Ucrânia e praticamente todas as questões, ou as deportações desleixadas e cruéis, que varreram os cidadãos americanos. Tais coisas indicam incompetência muito mais do que demolição direcionada. Como ex-líder do Projeto 2025, sinto que o Sr. Dance tem um objetivo final explícito: a teocracia americana. A administração, no entanto, está a consolidar o poder. Sob Trump, cujo objetivo principal parece ser a consolidação do poder sob Trump. Sinceramente, não creio que seja mais profundo do que isso. Paul Dance afirmará que o que parece errático e insensível faz realmente parte de uma agenda mais ampla e bem pensada, com fantasias sobre essa agenda, resultando inevitavelmente na manifestação da sua utopia teocrática. Os detratores contra a administração Trump também encaram os erros e retratações mais flagrantes como conspirações destinadas a criar confusão e pânico. Ninguém está preparado para explicar a estupidez. A estupidez, ao que parece, é uma realidade menos suportável do que um golpe bem organizado. Dizer que um líder é incompetente ou pouco inteligente, pensa-se, é deixá-lo sair do gancho. Por alguma razão, parecemos insistir, na tradição sexual abraâmica, em associar a ignorância com pureza e inocência. Puro e inocente, como uma criancinha. Embora se você pedir a uma criança pequena que lhe explique
que o papel do presidente, ela quase certamente não será capaz de delinear entre um presidente, um rei ou um imperador. Diga a uma criança para assumir o papel de presidente e a criança poderá achar apropriado decretar que todos devem usar exclusivamente roupas de uma determinada cor ou que todos precisam entregar $100 pessoalmente. Nas crianças, tal ignorância é apropriada e esperamos que seja superada. Ou, se não, esperamos que aqueles que nunca superam a mente do seu filho, nunca consigam manter os nossos códigos nucleares. Talvez o nosso fracasso lhe explicar a estupidez. Que tal ignorância pode ser chamada na idade adulta seja menos sobre o medo de deixar o estúpido fora do gancho, pois se trata de fugir da cumplicidade que partilhamos quando os estúpidos detêm o poder. A dificuldade em aceitar que a nossa complexa estrutura política pode ser minada apenas pela pura inépcia cega. Estou convencido de que muitos dos erros que estamos vendo agora são o resultado de pura estupidez. É uma perspectiva que não considero mais reconfortante do que a noção de um cérebro nefasto. Um idiota é uma ferramenta útil para o covarde Paul Dance, que trabalha para ouvir. Lúcia Andreades, 30 de abril de 2025.